Tudo começa quando os alunos estão fazendo fichas para o estágio, e Ed fala para Angela que vai se candidatar para o Hospital Verga, e ela diz que também vai fazer isso, até porque já trabalha lá. Ed pergunta onde Angela acha que a Alma vai colocar, e ela diz que com certeza aonde ela possa ficar perto de Leonardo. E Ed fala que espera que ela fique bem longe deles. E nisso, Alma preenche sua ficha e se candidata para o Hospital Verga. Na mansão, Gerardo está reunido com os funcionários perguntando se por acaso algum deles viu as joias de Beatriz. E Pablo fala que quase nunca entra naquele quarto. E Adela e Luz também falam que não mexeram em nada. Samantha chega com Mirta que fala que já sabe o que está acontecendo. E a Patricinha pergunta se eles sabem de alguma coisa, mas novamente eles falam que não, mas ela diz que confia em Elsa porque já está há muitos anos com eles. E até Luz também não é suspeita, mas diz que depois que Angela e Adela entraram na casa começaram essas coisas. Mas Gerardo grita com a filha mandando ela parar de acusar as pessoas, mas Samantha fala que eles precisam denunciar, porém o pai se recusa. Pablo fala que coloca a mão no fogo pelas suas colegas de trabalho, e Adela fala que nem ela e nem sua filha são ladras, e então Gerardo fala que a conversa está encerrada e manda Samantha e Mirta saírem do quarto. E então os empregados também vão saindo, e Gerardo tenta falar com Adela, mas ela se recusa. Enquanto isso, Abel está procurando por Estrela, e encontra com Nancy, que diz que vai falar com algumas autoridades para buscarem pela menina, e Abel diz que também vai continuar procurando por ela, e segura na mão de Nancy, agradecendo por toda a ajuda que ela tem dado para eles. Mas ela diz que não precisa agradecer e é para isso que serve os amigos, e então ela vai embora e ele fica olhando para ela. No hospital, Angela chega para tomar a vacina e Elida fala que pensou que ela não chegaria a tempo, mas ela diz que foi correndo da universidade, mas que graças a Deus conseguiu chegar. Outra enfermeira sai da sala e pergunta como está a gravidez de Angela. E nisso o enfermeiro comparsa de Samantha está ouvindo ela dizer que de vez em quando sente os enjoos, mas que fora isso está tudo bem, e então elas se despedem. Luz fala para Adela que nunca se sentiu tão mal em sua vida, e Adela fala que nunca pegou nada de ninguém e que Samantha humilhou eles demais, e que estava a ponto de dizer que tinha sido ela e Angela que pegaram as joias de Beatriz. Samantha chega com Mirta e pede Luz para deixar elas a sós com Adela. Mas Luz fala que prefere ficar, porém a Patricinha diz que não pediu a opinião dela e manda Luz sair. Mirta manda Adela devolver as joias, mas ela diz que não roubou nada, e Samantha fala que ela foi a última empregada a entrar na casa e que tem certeza que ela e Angela roubaram, mas Adela fala que não vai permitir que elas falem de sua filha, porque ela é uma mulher honrada. Luz fica escutando as cobras insultarem Adela e dizendo que as duas encontraram uma mina de ouro e que agora não vão mais querer sair da casa. Mas Mirta garante que vai convencer Gerardo a fazer uma denúncia. E Adela diz que elas podem fazer o que quiserem, porque ela não roubou nada. E então as duas saem e Adela tenta segurar o choro. No hospital, Gerardo chega em sua sala com Abraão, que pergunta por que ele está tão tenso, e Gerardo diz que está com um problema em casa, mas quer saber o que o amigo descobriu sobre Álvaro, e Abraão fala que não descobriu nada,
mas Gerardo lembra que ele disse que estava descobrindo algo. Mas Abraão garante que era uma pista falsa e que Álvaro está limpo, e que se ele estiver fazendo algo está sendo muito cuidadoso para não ser descoberto. No hospital, Hélida toma a vacina e em seguida Ângela entra e o enfermeiro confirma o nome dela. E então troca o medicamento e diz que só vai ser uma picadinha e depois injeta nela e diz que já acabou. Mirta conversa com um cliente e ele diz que está decidido a comprar a galeria e que está super interessado nos quadros de Beatriz Guardiola. E então Mirta fala que vai esperar pelo contrato, e o homem fica satisfeito. Em seguida, o homem vai embora e Mirta liga para a Alma dizendo que fechou contrato para vender a galeria, e que agora acabaram os problemas de dinheiro graças a Beatriz. Ângela vai falar com Leonardo, e agradece por ele a receber e fala que não perturbaria ele se não fosse importante. E conta que a cirurgia de Guilherme não deu certo, e que gostaria de perguntar se ele conseguiria uma vaga na Fundação Verga, e Leonardo diz que já tinha pensado nisso, mas que Luz e seu marido já tinham decidido outra coisa. E Ângela acha que agora é um bom momento para ele procurar em outro caminho. E então ele dá uns papéis para Ângela entregar para eles. E nisso ela começa a ficar tonta e vê tudo embaçado. E Léo pergunta se está tudo bem com ela. E Ângela desmaia. E Léo, desesperado, pega ela no colo e leva para a emergência. Enquanto isso, Abel procura por Estrela, mas não encontra, e então liga para a Luz e conta que não achou a menina, e diz que vai para casa porque Guilherme ficou sozinho. E a garota vê Abel de longe e se esconde atrás de uma árvore. Leonardo examina Ângela, e Hélida chega correndo perguntando o que aconteceu. Mas Léo diz que não sabe e que a pressão dela está muito baixa, então eles começam a ajeitar Ângela para ser medicada. Quando ela começa a acordar e Hélida mostra que ela está sangrando, e Léo fala que é o bebê, e Ângela pergunta o que está acontecendo, e Leonardo fala que ela está sangrando e fala que ela é enfermeira e sabe bem o que vai acontecer se ela entrar em pânico, e então Ângela pede para Léo salvar o bebê dela e de Álvaro. Na vila, os vizinhos estão fazendo suas tarefas de casa quando percebem que estão sem água, e Abel grita no banheiro e aparece todo cheio de sabão gritando que cortaram a água deles. Nesse meio tempo, Gerardo chega em casa e fala para Adela que foi almoçar, porque desde que ela está lá ele não pensa em comer fora. Adela fala que já vai colocar a comida, e ele pergunta se alguém voltou a falar sobre o assunto das joias com ela. E Adela diz que esse é o último almoço que ela prepara na casa, e Gerardo diz que não entende, e então Adela explica que ela e sua filha são pobres, mas não ladras, e diz que não vai mais trabalhar ali, e está se demitindo. Por outro lado, Dario vai ver Clarita e fala que se tudo correr bem, no outro dia ela pode começar a fazer os exercícios de reabilitação, e a menina está vidrada olhando para ele, e Dario pergunta se ela está prestando atenção, e Clarita fala que está admirando ele, e Dario diz que ela precisa levar isso a sério para começar a dar os primeiros passos. E Clarita diz que o único passo que ela quer dar é esse, e então dá um beijo em Dario. Enquanto isso, a doutora Josefina examina Ângela, que pergunta se o bebê dela está vivo, e a doutora explica que Leonardo fez o que pôde, mas que o bebê dela corre um grande risco de não sobreviver. Ângela chora e pede para a doutora salvar seu bebê.
e pergunta o porquê isso aconteceu, e a doutora diz que não sabe e quer saber se ela caiu ou tomou alguma medicação sem ser as que ela recomendou, e Angela diz que não, e depois fala que só tomou a vacina da influenza, mas a médica fala que isso é uma forma de proteção para as grávidas. Leonardo fala que vai procurar por Elida para ver os trâmites para a intervenção de Angela, e então ela pergunta para a doutora o porquê vai ficar internada, e Josefina fala que só dessa forma ela poderá tentar salvar esse bebê. Elida chega no quarto e vê Clarita e Dario se beijando, e ela chama por Dario e depois vai embora. E desesperado ele fala para Clarita que isso não pode acontecer, porque é seu médico, e que ela é muito jovem para ele, mas a menina diz que já é maior de idade e que isso não tem problema, mas Dario deixa claro que isso é um erro, e a menina começa a chorar. Na mansão, Gerardo tenta convencer a Adela a não ir embora da casa, mas ela fala que não pode ficar em um lugar aonde acusam ela e sua filha de ladras, e fala que é pobre sim, mas que nunca pegou nada dos outros. Gerardo fala que vai resolver isso, mas Adela conta que Samantha e Mirta pensam assim, mas ele diz que elas não são as donas daquela casa. Porém Adela não quer voltar atrás e diz que vai embora, e deixa Gerardo cabisbaixo. Por outro lado, Dario explica para Elida que Clarita beijou ele, mas que isso foi uma loucura e que já explicou à menina que isso não pode acontecer. Elida fala que Clarita é jovem demais para ele e que é irmã de Álvaro, e Dario pede para ela não contar nada. E Elida diz que não vai contar e pede para ele assinar um documento, e diz que vai dar um conselho para ele, e fala que se por acaso ele estiver sentindo algo pela menina, então é melhor que deixe de atender ela, mas Dario garante que não, porém Elida não acredita em nada. Em seguida, Leonardo chega e pergunta se Elida já preparou os papéis para a intervenção de Angela. E Dario fica sabendo que Angela corre o risco de perder o bebê, e então Elida disfarça dizendo que estava falando isso com o Dr. Dario e pedindo para ele assinar o documento para liberar a internação dela. Na vila, os vizinhos cobram Abel pela falta de água, e ele fala que também foi pego de surpresa, e então Nancy manda ele colocar uma roupa direita, mas Abel fala que estava no banheiro quando a água acabou, e Nancy tenta acalmar os vizinhos dizendo que vai no departamento de água para resolver isso. Em seguida, Félix chega e fala que foi visitar Guilherme, e Abel fala que ele deve estar muito feliz por eles estarem sem água, mas o cínico diz que não tem nada a ver com isso, e só se preocupa com o filho e Luz não estarem vivendo em um lugar com condições básicas, e então Nancy pergunta por que ele não pede para o amigo dele ajudar eles, e Félix fala que vai fazer isso. E então os vizinhos começam a gritar o nome de Félix e vão abraçar ele. Por outro lado, Gerardo está pensando quando Luz chega e diz que já sabe que a Adela foi embora. E se desculpa porque não foi falar com ele antes, mas precisa contar que há alguns dias atrás viu Samantha mexer nas coisas de Dona Beatriz. E Gerardo fica chocado perguntando se ela acha que foi Samantha. E Luz diz que não pode provar nada, mas Gerardo diz que não seria nenhuma surpresa, mas não pode acusar sua filha assim como não acusou eles, e Luz acha que Samantha possa ter feito isso para prejudicar Adela e Angela, e diz que não poderia ficar calada porque Adela precisa muito desse emprego, e Gerardo diz que não queria que ela fosse embora. No hospital,
Ângela fala que a culpa de tudo que está acontecendo é dela por estar trabalhando muito, mas diz que precisava do dinheiro para pagar a universidade. Porém, a doutora fala que essas coisas acontecem, e fala para Ângela não se culpar, e diz que as contrações já estão diminuindo, e que o remédio está fazendo efeito. E conta que o Dr. Santillana fez de tudo para estabilizar a pressão dela, e Ângela diz que deve a vida a ele. Ângela pergunta a Deus o porquê isso está acontecendo com ela, e Josefina fala para ela ficar tranquila e que Deus vai ajudar ela e seu bebê a sair dessa. E então Hélida aparece e fala que já liberaram a internação de Ângela. E então a doutora fala que vai precisar sair do quarto, mas que volta para ver como ela está. E Ângela agradece. Do lado de fora, Josefina fala para Hélida contar para Gerardo o que aconteceu. Gerardo está furioso só de pensar que Samantha possa ter pegado as joias de sua mãe, para prejudicar a dela, e fala que as joias tinham um valor sentimental muito grande para ele. E Luz fala que imagina, até porque ele adorava Beatriz, e Gerardo diz que ainda adora. O patrão agradece por Luz contar o que sabe, e ela agradece por ele confiar nela. Por outro lado, Álvaro está trabalhando. Quando Leonardo chega na sala querendo falar com ele, mas Álvaro diz que está muito ocupado, e Leonardo fala que só foi ali avisar que Ângela corre o risco de perder o bebê, e que foi internada às pressas, e então Álvaro sai voado. No quarto, Ângela liga para Adela e pede para ela não se assustar, mas conta que teve um sangramento e está internada e diz que vai contar melhor quando ela chegar, e pede para a mãe não demorar. Em seguida, Álvaro chega nervoso e fala que foi ali para apoiar Ângela, e ela chorando diz que não sabe o que aconteceu. E Leonardo fica do lado de fora olhando Álvaro colocar a mão na barriga de Ângela e pedindo a Deus para salvar esse bebê que precisa vir ao mundo para alegrar a vida deles. Leonardo entra no quarto e fala que está ali para prestar solidariedade e imagina que eles estejam sofrendo muito como pais, mas Álvaro diz que ele deve estar adorando, porque não queria que Ângela tivesse um bebê, mas Leonardo fala para ele não falar merda, e Ângela manda Álvaro parar, dizendo que foi Leonardo que atendeu ela porque a doutora Josefina não estava. Léo fala que se trata de uma vida e que jamais desejaria isso, porque cada criança que nasce é fruto. E Álvaro interrompe ele dizendo que o bebê é fruto do amor deles dois, e então Ângela volta a sentir dor, e a doutora chega na hora perguntando se eles estão discutindo na frente de Ângela e manda os dois saírem do quarto. Leonardo pede desculpas e diz que não tinha intenção, e Álvaro pergunta se a doutora sabe quem ele é. E Josefina diz que não importa quem ele seja no hospital, mas se estiver perturbando algum paciente dela terá que sair do quarto. Álvaro fala que é o pai do bebê, e a doutora diz que ele deveria ter mais consciência, e manda ele voltar quando estiver mais calmo. E então Álvaro sai do quarto. Por outro lado, Samantha recebe a notícia pelo enfermeiro de que Ângela já está internada. E nisso Gerardo chega e ela fala que precisa conversar com seu pai sobre o trabalho. E Gerardo fala para eles irem até a sala dele porque também precisa falar com ela. Samantha pergunta se aconteceu algo, e Hélida chega e conta para Gerardo que Ângela foi internada às pressas com um sangramento e que pode acabar perdendo o bebê. Então a cínica da Samantha diz que isso é um horror.
Na vila, Abel fala para os vizinhos que eles não podem aceitar dinheiro de Félix para pagar a dívida da água, porque não se sabe o que ele vai pedir em troca. E fala que Nancy já foi até o departamento de água para resolver isso. Em seguida, Adela está saindo e Abel pergunta o que houve. E ela conta que vai até o hospital porque Ângela está internada com um sangramento e pode perder o neto dela. E então pede para ele avisar Pablo e Luz. No hospital, Abraão vai até Álvaro e pergunta o porquê ele mandou as fotos para o correio de sua casa. E Álvaro explica que é só um lembrete para ele ficar esperto. E ele fala que pensou que eles tinham um acordo. E Álvaro diz que é melhor que ele fique uns dias fora do hospital para ficar com a família, porque algo pode acontecer. E então Abraão sai da sala. Gerardo fala que sente muito que Ângela esteja passando por isso, e ela fala que não quer que nada aconteça com seu filho, e Gerardo garante que eles vão ficar bem, e que estão sendo cuidados por um anjo que é Beatriz. Ângela pergunta se Gerardo pode rezar com ela, e ele diz que com muito prazer. Então os dois começam a rezar o Pai Nosso. Enquanto isso, Luz liga para o Hospital Verga para saber sobre Ângela, e Maíra fala que ela está estável, mas não pode receber visitas, porém Luz fala que é sua amiga e que quando sair do trabalho vai visitar ela sim, e então desliga. Em seguida, Mayra retorna para Luz e fala que por coincidência precisava falar com ela. E diz que o Dr. Leonardo tem uma consulta para o filho dela e pergunta se eles podem ir até o hospital. E Luz, muito feliz, diz que sim, e em seguida agradece a Deus pela oportunidade. Enquanto isso, Dario vai falar com Clarita e diz que o que aconteceu mais cedo não pode se repetir, e entende o que ela está sentindo por ele. E a garota fala que é amor, mas Dario explica que não, e que ela está agradecida por ele ser seu médico e está em um grau de transferência e acha que é amor. Mas a menina pergunta se ele também não sente o mesmo, e Dario fala que não pode, e não quer sentir isso, e pede para ela não ficar olhando para ele com aquela carinha de anjo, e então ele se aproxima e os dois se beijam de novo. Dario cai na real e fala que isso não pode acontecer e sai do quarto, deixando Clarita pensativa. Na vila, Abel e Pablo falam com Nancy ao telefone, e ela conta que a água deles só vai ser liberada depois que eles pagarem toda a dívida. Os primos ficam preocupados, e Pablo pergunta para Abel que história é essa que Félix quer emprestar dinheiro para pagar a dívida. E Abel diz que sim, mas garante que nem pensar em aceitar, e Pablo fala que eles precisam ficar de olhos abertos com esse cara. Abel concorda, e Pablo fala para o primo que vai sair um pouco para procurar por Estrelinha. No hospital, Samantha finge lamentar pelo que está acontecendo com Ângela, e Gerardo diz que não acredita nela, e a Patricinha fala que o pai acha que ela é um monstro, mas Gerardo diz que eles não estão ali para falar sobre isso, e sim porque quer saber se a filha vai falar a verdade sobre o sumiço das joias de sua mãe. Samantha se faz de inocente e diz que não é responsável por isso, e fala que o pai defende mais essas duas mulheres que chegaram agora do que ela, que é sua filha. Mas Gerardo diz que a ama, porém a Patricinha continua fazendo cena dizendo que desde que se apaixonou por Álvaro seu pai a persegue, e então sai da sala e Gerardo grita para ela voltar. E nisso Abraão chega na porta e pergunta se pode falar com Gerardo.
E enquanto isso, Estrela está vendendo doces, quando vê Pablo procurar por ela e fica apavorada. No hospital, Luz, Guilherme e Félix estão na consulta com Leonardo e eles falam que precisam fazer outros exames no menino. E Leonardo pergunta se Guilherme confia neles para começar de novo. Mas o menino fala que não sabe porque não quer ter esperanças, porque da última vez ele acreditou e foi parar em uma cadeira de rodas. Leonardo fala que nunca se sabe de tudo, mas garante que eles vão fazer o possível para ele se recuperar. Por outro lado, Gerardo lê a carta de demissão de Abraão e diz que ele não pode fazer isso. Mas ele fala que não está ali como empregado e sim como amigo. E diz que vai manter suas ações, mas que não vai mais trabalhar lá, e deixa Gerardo preocupado. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.